Deus. Glory to God. Antes de você sentar, Before you take your antes seats, de você sentar, pega a sua Bíblia comigo aí. before you take your seats, get your Bible Abra aí with no me. livro de Atos. Open in the book of Atos capítulo 3. Acts chapter 3. Atos capítulo 3. Acts chapter 3. Você está pronto? Are you ready? Are you ready? Você está pronto? Você está pronto? Are you ready? Deus tem uma palavra poderosa para o seu coração nessa God has a manhã. powerful word for your heart this Você morning. está pronto? Are you ready? Pergunta aí para o seu neighbor, are you ready? Ask your neighbor, você está pronto? Você está pronto? Are you ready? Como é que é espanhol? Hã? Está listo? Are you ready? Pergunta pro Tico aí, está lícito? Ask your Ei, Tico, friend in Tica. Spanish. É Tico e Tica? I don't know. Are you ready? Só pergunta aí, está lícito? Meu Deus. Atos 3, Acts 3, a partir do verso 1. from verse 1. Certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 horas da tarde. Estava sendo levado para a porta do templo chamada Formosa, um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmolas aos que entravam no templo. Vendo que Pedro e João iam entrar no templo, no pátio do templo, pediu-lhes esmola. Pedro e João olharam bem para ele e então Pedro disse: olhe para nós. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ande. Segurando-o pela mão direita, ajudou-o a levantar-se. Imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes, e de um salto pôs-se em pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Quando todo o povo o viu andando e louvando a Deus, reconheceu que era ele o mesmo homem que costumava mendigar sentado à porta do templo chamada Formosa. Todos ficaram perplexos e muito admirados com o que tinha acontecido. Pode sentar no seu lugar. You may take your seats. Glória a Deus. Glory to God. Aleluia. Hallelujah. Glória a Deus. Aleluia. Hallelujah. Diga aí para o seu vizinho: Deus. Tell your neighbor, God, Diga: Deus say God vai te levantar. will raise you up. Meu Deus, fala aí. My God, Deus say God vai will te levantar. raise you up. Meu Pai. My God. Olha, esse texto é um texto clássico This text is a classical text dos evangelhos. of the Gospels. Ele nos conta que It um homem tells era us aleijado, that a man who was ou lame, seja, ele era coxo he was lame desde nascença, from birth, e todos os dias ele era levado à porta do templo and every day he was taken to the door of the temple, the para gate of pedir the esmola. temple, to beg. Então é muito simples, é um homem aleijado de So nascença, very simple, a lame que man todos from os dias birth that every day era levado até a porta was do carried templo to the temple's gate para pedir esmolas. to beg. E um certo dia, 2 homens, And one day, 2 men, discípulos de Jesus, disciples of Jesus, Pedro e João, Peter and John, estavam indo ao templo orar. they were going to the temple to pray A hora nona, at the 9th às hour, 3 horas da tarde. the 3 o'clock E de in repente, the afternoon, and all of a sudden, aquele homem pede uma esmola para Pedro e João. that man begs E for Pedro e something João diz: olha, from John and olha pra Peter, nós. and they say, look at us. eu não tenho ouro, I don't have gold, eu não tenho prata. I don't have silver, I don't have golden, I don't have silver, I don't have, I don't eu não have, tenho I don't prata, have nothing. eu não tenho nada. Mas o que eu tenho eu te dou. But what I have, I give to you. Em nome de Jesus Cristo, In the name of Jesus o Nazareno, Christ, the one from Nazareth, levanta get up e anda. and walk. E houve um dos milagres mais extraordinários que nós... And one of the most Conhecemos. extraordinary miracles we know. Esse texto é um texto muito conhecido. This text is a very well-known text. E esse homem, ele tinha uma deficiência física. And this man had a physical, Então, por causa dessa deficiência, he had a physical ele precisava de ajuda deficiency, and he needed para se help locomover in order to move around de um lado from one side para o outro. to the other. O líder
Então essa história fala de um homem o quê? So this story talks about a man who Aleijado. Eu quero ver was se está todo lame. I mundo want to ligado. see if you Você guys fica are all ligado. connected. So Então essa stay história fala connected. de um homem que era o quê? It talks about a man who was. Ele aleijado, ele ficou coxo ou ele nasceu coxo? Was he just Ele became nasceu coxo. lame or he was born Então lame? todos os dias ele era levado à porta So do templo every day he was carried to the para temple's pedir gate esmola. to beg for money. Então ele era coxo de nascença, era levado todos os dias para a porta do templo para He mendigar. was lame from birth and was carried to the temple's Para gate pedir to beg esmolas. for money. Então, por causa do seu problema físico, So because of his physical problem, Peter, Peter, por causa dessa limitação que esse because homem tinha nas of this pernas, limitation he had on his legs, ele era coxo. he was lame. Eu acho que o coxo é assim, né? I believe someone who is lame is like this. Ele queria vir na Life Point, mas ele não podia. He wanted to come to Life Point, but he wasn't able. Alguém tinha que pegar ele e trazer. Someone had to carry him. Mas por ele ser coxo, But because he was lame, por ele ter um problema físico nas pernas, because he had this physical por ele ter uma disability limitação, on his Tiago, legs, he had a limitation, Tiago. ele não podia entrar no templo. He could not enter in the temple. Então ele ficava onde? So he stayed where? Aonde? Where? Povo inteligente. You're so smart. Aonde esse homem ficava? Where did this man stay? Ele era colocado aonde? He was placed where? Na porta do At the templo. gate of the Então temple. o seu defeito físico, So his physical a sua limitação, disability, his limitation, impedia ele de entrar no templo. stopped him from going Então, inside the temple. Se de repente esse coxo estivesse ali fora, So if perhaps this lame man was ele não ia sentir o outside, que você sentiu hoje no louvor he aqui. wouldn't feel what you felt here during worship. Ele não ia poder cantar como você cantou. He wouldn't be able to sing like you did. Ele não ia poder adorar como você He adorou. wouldn't be able to worship like you did. Ele não ia poder dar um brado de louvor. He wouldn't be able to give a shout of praise. Ele não ia poder gritar, He wouldn't be able to scream, nem tão pouco. much less. Ele poderia comer do pão, Would he be able to eat of the bread? nem beber do cálice. Neither drink from the cup. Porque ele era deixado na porta do templo. Because he was left at the gate of the Ele não temple. podia entrar no templo. He wasn't able to enter the temple. E por que ele não podia entrar no templo? And why was he not allowed to go in the temple? Porque lá em Levítico tinha uma lei Because in Leviticus there de is a que todo law homem que tivesse um defeito físico, that every man who had a fosse physical aleijado, disability, if they were ou lame, fosse coxo. Levítico 27, 18. Leviticus Tá? 27:18. O ministro aí da mídia. Our minister from the media team. Porque, irmãos, tudo que eu gosto de pregar, eu gosto de que você entenda. Because everything I'm preaching about, like Por for que you que to esse homem não understand. podia entrar no Why templo? was this man not allowed to go into the temple? In 27, Leviticus 27, Versículo 18. verse 18. Por que ele não podia entrar no templo? Why was he not allowed to go in the temple? Porque existia uma lei. Because there was a law. Levítico 27, Leviticus 27, 18. 18. É isso mesmo? Is that right? Tá errado? It's wrong. Espera aí um pouquinho. Wait a second. 21, 18. It's 21, Errei só por 18. 6, irmão. Mas está escrito, até Jesus falou para o diabo. Está Even Jesus escrito. said to the devil, it's written. Levítico 21. Leviticus 21. Isso aí. There O we que go. diz aí? Lê. What does it say there? Read it. Nenhum homem No man que tenha algum who defeito has poderá any defect may aproximar-se. come near. Ninguém que seja cego ou No man who is aleijado, blind or lame, que tenha o rosto defeituoso disfigure or ou o corpo deformed. deformado. Então existia uma lei So there was a law que dizia que that quem tivesse said um defeito não podia entrar. that those people who had a defect, they Mas couldn't isso não era enter. uma acepção que Deus estava fazendo. But this was not an exception that God was doing. É porque para estar no templo, Because in order to be Ou in para the servir no temple, templo, or to serve in the temple, existia uma cultura judaica. there was a Jewish culture. E através dessa cultura e dessa lei, And through this culture and this criou-se law, também em Israel they created also in Israel uma cultura de que quem era aleijado, tinha um problema, não podia ir ao a templo. culture that those who were lame or had some type of problem, Então they esse couldn't homem enter era in the deixado na temple. porta. So this man was left at do the templo. gate of the temple. Então o texto aqui ele é bem claro para nós. So this text here is very clear to us. Todos os dias, não é Every isso que o day, texto diz? right? Is that what the text Quantos says? dias ele How ia many para days a porta do templo? Would he go to the temple's gate? Quantos dias, Roberto many Carlos? days, Roberto Carlos? Carlos? Quantos? Hã?
Todos os dias. Então, Every segunda-feira o homem So estava lá. Monday, that man was there. Terça-feira, Alisson, o homem estava lá. On Tuesday, that man was there. Quarta-feira, On Wednesday, furacão, chuva, sol, o homem that estava there be lá. hurricane, rain, or sun, that man was there. Quinta-feira. On Thursday, Choveu, it rained. não tinha carona, He didn't have a ride. esse homem aparecia lá. This man showed up there. Sexta-feira, Friday, ele estava lá. he was there. Sábado, Saturday, ele estava lá. he was there. O texto é bem claro. Todos os The text dias, is very clear. Every ele estava lá. day, he was there. alguém levava ele, Someone colocava ele took na him porta there do and templo. will place him at the door Ele não of the podia temple. entrar, And he was not allowed to mas ele enter, estava lá, but he was there na porta at do templo. E the que horas temple's era? gate. And what time was it? Que horas era? What time was it? Que horas? 3 horas. 3. Pensa num coxo disciplinado, irmãos. Think of a cripple that was disciplined. Pensa num paralítico, um aleijado disciplinado. Of this lame person who was very disciplined. E lembra que ele não podia ir sozinho. And remember, he couldn't go alone. Alguém tinha que levar. Someone had to take him. Mas pensa na disciplina desse But aleijado. think of the discipline of this lame man. Peter, todos os dias ele estava lá Peter, every single na day he porta was there at the door do templo. of the temple. Que horas era? What time was it? 3 horas da tarde. 3 in the E o afternoon. que acontecia no templo? And what 3 was horas da happening in tarde? the temple at 3? Hã? 3 horas da tarde acontecia o quê? At 3 o'clock in the afternoon they had what? Quem cresceu na Assembleia de Deus conhece aí a tarde da bênção. Those who grew up in the assembly of God, they assembleiano know aqui? the afternoon of the blessing. já Do we teve have lá, people irmão, na from the tarde da assembly? Have bênção? you been there before the Hã? afternoon of Olha the aí, tem uns blessing? pentecostais. We have some Pentecostals here. Ó. Tava lá, 3 horas. You were there. Tarde da We vitória. had the afternoon A of the tarde da victory. bênção. The afternoon of the As irmãs, blessing. né, do ciclo de oração, The ciclo de sisters oração. from the prayer circle Sabe o que eu tô falando aqui? know what I'm talking Então, about 3 horas here. da tarde tinha um culto. So 3 in the afternoon there was a service. Mas qual foi a única coisa que esse homem fazia? But what was the only thing that this man did? Qual é a única coisa que esse homem fazia? What was it that this man Hã? did? O que ele fazia, pastor What did Adriano? he do, Pastor Pedia Adriano? esmola. He Então, asked todos os for dias ele money. estava na He porta do begged. templo. So ele every fazia day o he quê? was at the gate Pedia. asking for, Mas espera aí, begging. todo dia tinha um culto. But every day there was a Vanessa, service, todo dia Vanessa. tinha um culto. So every day they had 3 service horas da at tarde. 3 in the afternoon. Mas ele não pedia But he didn't ask o que poderia resolver o problema dele. for what could solve his problem. Todos os dias, 3 horas da tarde, tinha o culto de Every oração. day at 3 p.m. there was a service Mas a of única coisa que prayer. ele pedia era o quê? But the only thing that he asked for O que ele was, pedia? what was he asking for? Pastora Sandra, Pastor Feu, Sandra Phil. se tinha um culto de oração, If there was a prayer 3 horas da service tarde. at 3 p.m., o coxo está lá todos os dias. that crippled man is there Por que every então que a day. única coisa que ele não pede é oração? Why is it that the only thing he's not asking for is prayer? Por que que todo dia ele está lá e ele só pede esmola? Why is it that he's there every day and he's Porque only se você begging vai for num money? lugar que tem culto de oração, Because if you go to a place that they have todos os prayer dias, every day, você vai pedir o que, you're going Carlos? to ask for what, Carlos? Oração. For prayer. Mesmo ele estando na porta, Even though he ele was podia at the receber uma gate, oração? couldn't he receive prayer? Porque todo mundo passava por ali. Because everyone passed through Então that por point. que, pastora Sandra, que Then esse why is coxo it, não Pastor pede Sandra, that this oração? lame man is not asking for prayer? Por que esse coxo não pede oração? Why is this crippled man Por not que asking esse for homem aleijado prayer? só pede esmola? Why is it this man is only begging E aqui money? eu quero ensinar você a primeira lição And here I want to teach you the desse first contexto. lesson of this context. Primeira lição desse contexto. The first lesson of this context. Não adianta It's no use você estar no lugar certo for you to be in the right place com a motivação with the errada. wrong motivation. Não adianta você estar no lugar It's certo no use to be in the right place com a motivação with the errada. wrong motivation. Se vocês não pegarem, eu paro de If you don't pregar. get this, I'm going to stop preaching. Alguns aí estão entendendo. We have some there who understood. Não adianta eu estar no lugar certo. It's no use to be in the right Com a place motivação errada. with the wrong motivation. Esse homem se acostumou tanto com uma necessidade This temporária man got so used to this que ele temporary acabou need esquecendo that he ended up que ele estava no forgetting lugar que podia mudar a vida dele para that he sempre. was in a place that could change his life forever. Mas ele se apegou a uma necessidade But he temporária. held on this temporary need. E ele se esqueceu que Deus And he forgot that God podia mudar could change o quadro da vida dele.
what he was going Então, through. para que eu vou pedir oração? So why will I ask for prayer? Para que eu vou pedir oração? Why will I ask for prayer? Se a minha meta é só ganhar uns If trocadinhos. my goal is just to get some money. Para que eu vou pedir oração que se a minha meta vir na igreja é só tocar? Why will I ask for prayer if my goal to come to church Para is just que eu to vou play? pedir oração para Deus mudar a Why will minha I vida ask se God to change eu só my venho na life igreja para servir if no I come to estacionamento? church only to serve in the parking lot? Para que eu vou vir num culto e vou pedir oração? Why will I come to a service and ask for Se eu só prayer? venho porque eu quero cumprir um If rito I na minha vida. only come because I want to fulfill this routine in my life. Não adianta você estar no lugar certo com a motivação It's errada. no use for you to be in the right place with the wrong intention. Esse coxo ele não é levado para a porta do templo This crippled man wasn't taken to the para gates ter uma vida to transformada, have a life transformed, mas apenas para bater uma meta. but just to reach a goal. Então o objetivo desse coxo era o quê? So the objective quê? of this lame Bater uma- man was to reach No a popular, goal. bater o ponto. You know, just to get there. A meta do cara era bater o ponto. The goal of that man was just to Era, fulfill a era task, cumprir uma rotina, meu to Deus. fulfill this routine. Então esse coxo, So this ele ia ali lame todo dia, man, he was there não para every ter uma vida day, transformada, not to have a life mas para receber uns transformed, but trocados, to receive some para exchange receber umas money, esmolas. just some money. E aí sabe o que eu entendo And aqui? you know what I understand Que esse here? coxo, That this ele man, representa he represents uma geração a generation que está no lugar certo, who is in the right place, mas com a motivação but their intent errada. is wrong. Tem muita gente paralisado, There are a lot of people não paralyzed anda, who are not walking, que não move, who are not moving, que não sai do lugar. who can't leave their place. Não é o lugar que é o seu problema, o seu It's not problema é the place that's você. your problem. Your problem is yourself. Porque as pessoas gostam de criticar o Because lugar. people like to criticize the place. Vou sair desse emprego. Oh, Não, I'm gonna leave this job. é você que não, No. que não. Meu Deus, It's you. só vai bater o ponto. You just go and Ah, vou. check in. Ó, isso aqui não é para quem fica boiando, não, irmão, no culto. This is not for people who are just Como here eu not posso ter doing minha vida nothing. transformada How can I have my life transformed? se o meu desejo é apenas satisfazer uma If my necessidade? desire is only to fulfill a need. Como eu posso ter a vida transformada se o meu desejo é apenas suprir How can I have a transformed life if my desire is only uma to necessidade temporária? provide for a temporary need? Esse homem não é levado para ficar de pé. This man was not taken there to stand Ele é on his levado para feet. suprir uma necessidade He was temporária. taken there to provide for a temporary need. Ele não é levado para mudar de vida. He wasn't taken there for his life Ele é to be levado para changed. suprir uma necessidade He was temporária. taken there to provide for this E temporary lembra need. comigo, grava, necessidades são temporárias. You know, needs are temporary. Propósitos são eternos. Purpose is eternal. Deus tinha um propósito para esse homem. God had a purpose Mas for ele this man. estava focado numa But necessidade he o was quê? focused on a need Temporária. that was temporary. Pastor Cleiton, Pastor Clay, esse homem ele nasceu coxo ou ficou coxo? was this man born lame Hã? or he became lame? Vocês concordam com o pastor Cleiton? Do gente? you agree with Pastor Clay? Ele nasceu coxo. He was born lame. Ele nasceu coxo ou ficou coxo? Was he born lame or he became Hã? lame? Nasceu He coxo. was born lame. E ele ia para a porta do templo ou era levado? And was he going to the Hã? temple's door? He was carried. Então ele não ia, ele era levado. So he didn't go, he was Por que carried que ele there. não ia? Why wasn't he going? Por que ele não ia? Why was he not going? Porque ele era coxo, né? Because he was Porque ele não crippled. andava. He Gente. couldn't walk. Perguntinhas de Very EBD para classe de criança. easy child level. Então ele Questions. nasceu coxo. So he was born E ele lame. é levado todos os dias. And he was carried every Porque não day. podia o quê? Because he couldn't do what? E para que ele era levado todos And os for dias, what Raquel? reason was he taken there every Pra day? quê? For what reason? Para pedir To beg. esmolas. Então, todos os dias ele era So levado, every amém? day he was carried, Todos right? os dias ele era levado. Every Então, day. o nome do coxo não é mencionado. So the name of this crippled man is not mentioned. Mas vamos ver aqui Atos 4:22. But let's see here in Acts 4:22. O nome do coxo não foi mencionado. The name of this crippled O man nome was desse not aleijado do mentioned. texto não foi This mencionado. man who was lame for birth was Mas not veja aí o que mentioned. diz Atos 4:22. See what it says in Acts 4:22. Pois o homem que fora curado milagrosamente tinha mais de... For the man who was miraculously healed was What? over
Tinha mais de... He was over. Então, quando esse 40 homem years old. foi curado, ele tinha mais But when de this man was healed, he was more than 40 40. anos. Grave Years isso. old. Esse homem tinha o quê? Keep this. This man was Mais de more than 40 40 anos. years. Então, irmão, se esse homem tinha mais de 40 anos. So this man was more than 40 years old. Marcela. O homem tinha mais de 40 anos. This man was Ele era more mais than velho 40 que years old. você. He was older than you. Tinha mais de 40. More than 40. Todos os dias ele era levado Every day he was carried para o templo to the temple para receber esmolas. to receive, to beg for money. Então, se ele ia levar todos os dias para receber esmola, So if he's carried every day to beg for e ele money, tinha mais de 40 anos, and he was more than 40 years é old, porque estava dando certo. it's because it was working. Estava dando certo? Everything was working, O right? ponto era bom. That place was Os good. irmãos todo dia The chegavam brothers junto com every uma day esmola. came with some exchange. Chegava ou não, gente? Right? Porque você não vai persistir num lugar durante tantos anos se Because não you're not estiver going dando to certo. persist in a place for so many years if Então that esse wasn't working. aleijado tinha, esse coxo tinha um lugar So cativo this ali. lame man had this place Ele era there. conhecido naquela região. He was known in that Amen. area Porque todos os dias ele estava ali mendigando. because every day he was there begging. Era uma rotina na vida It dele. was a routine in his life. Então a porta do templo era um lugar o quê? So the temple's gate was what? Rentável para ele. A place that coxo tinha o brought quê? Uma finances. Rotina. That lame man had Então, what? A routine. Tava fazendo efeito na vida It was dele. being effective De alguma in his forma life. estava resolvendo In um problema, some way, it was solving a problem. uma necessidade temporária A dele. temporary need he had. Agora, você viu que ele não podia ir sozinho, não é But now verdade? see that he wasn't able to go alone, right? Se ele não podia ir sozinho, tinha alguém levando If ele. he wasn't able to go alone, there was someone Fala comigo, carrying tinha alguém him. There was someone Levando taking esse aleijado this crippled para a man porta do templo. to the door of the temple. Então, para você entender a história desse coxo, So for you to understand the story of this, ele se relaciona man, com dois tipos de pessoas. he has a relationship with two types of people. Ele se relaciona com dois tipos de He pessoas. has relationships with two types of Primeiro people. é alguém que leva ele. The first is someone who carries him. Alguém leva ele. Someone carries Segundo him. tipo de pessoa The second type são of aqueles que person davam a are esmola. those who gave him Então eu quero money. falar primeiro aqui So I want to speak first here desse primeiro tipo de relacionamento, about this first type of relationship de alguém que leva ele, of someone who de carries quem him. levava o coxo para The a porta person do who templo. carried the lame man to the door to the temple's gate. Então naquela época ali era comum So at the time it was alguém common fazer esse for trabalho, someone to do that job. mas essa pessoa não fazia esse trabalho But this person didn't do this job de graça. for free. Por trás do coxo tinha alguém ganhando dinheiro, Tony. Behind this lame man, there was someone earning money. Por trás do coxo tinha alguém o quê, pastor Behind Adriano? this lame man, there was someone Ganhando dinheiro. what? Earning money. Porque esse homem não podia ir sozinho. Because this man couldn't Então go era comum alone. alguém fazer esse trabalho. So it was common for someone em to do troca that de um job in pagamento. exchange of a payment. Agora uma pergunta clássica para vocês que são muito But inteligentes. now a classical question for you who are very Quem smart. levava o coxo todo dia Who was taking this Vida. lame man every day para a porta do templo? to the door of the temple? Tinha interesse Did he have dele ficar curado? the intent for him to be healed? Quem levava o coxo tinha The person interesse? carrying this man do was coxo ficar curado? interested in that man becoming healed. Hã? Alguém estava ganhando dinheiro. Someone was earning money. Se esse coxo levantar, irmão, alguém vai parar If de se this lucrar crippled com o man gets negócio. up, someone will stop having money with this Se thing. o coxo levantar, If that lame man gets up, alguém vai parar de lucrar com o someone will negócio. stop earning money. Então esse é o primeiro tipo de relacionamento que esse homem tinha. So this is the first relationship that this man had. Alguém que levava ele Someone who carried him todos os dias, every single day, mas que but ganhava com isso. who earned something with Tinha that, interesse. was interested in Porque se this. esse coxo levanta, Because if this man gets up, alguém para de lucrar. someone Então, stops qual é a earning. segunda lição que nós aprendemos aqui? So what is the second lesson that we learn here? Que existem pessoas That there are people que usam who use da sua fragilidade their fragility para ter lucro. to earn something. Tem gente que usa da sua There are fragilidade people who use from your para ter lucro. your weaknesses for Então you tem gente to que não earn quer que something. você seja curado porque ele está ganhando alguma So there are coisa com people who essa don't want you to be fragilidade. healed because of your fragility. Ele não quer que você seja They transformado don't porque want you está to be ganhando alguma transformed coisa. because they're earning Não. something.
Esse tipo de relacionamento ele é tóxico. This type of relationship is toxic. Mas eu vim aqui nessa manhã, But Life I Point, came here this morning, para Life dizer Point para Church, você to tell you que se tem alguém te usando that if there's someone using para ter you lucro, in order to eles serão desmascarados earn nessa something, semana. they are going to be Eles serão desmascarados nessa manhã. shown this Porque week. Pedro e João estão chegando na tua vida. Because Peter and John are coming in your Pedro e life. João estão chegando na Peter tua and John vida. are coming in your life. Se tem alguém usando a sua If fragilidade, there's someone using from your o weaknesses, seu problema, from your para ter problem, lucro, to earn money, pode dizer para ele que Pedro e João you can tell caminham. them that Peter and John are coming. Pedro e João estão o quê? Peter and John are what? Chegando. Coming. O segundo tipo de relacionamento, The second type of relationship. as pessoas que davam esmolas. The people who gave money. As pessoas que davam o quê? The people who gave what? Esmolas. Money. Tem dinheiro aí? Quem tem dinheiro aí? Who has money here? Alguém tem dinheiro aí? Someone has cash? Quem tem? Pode tirar, tira aí, me Who dá um has dinheiro aí. cash? Não, qualquer um dinheiro. Anyone who has cash. Qualquer um dinheiro. Não, só o povo aqui, o povo vai arrancando dinheiro. Aqui, 10. Você 10. tem um aí? Ah, você, rapaz. 20 aqui. 20. Tem um 20 aqui, 10 aqui. Me dá um aí. Give me one. Ó, tem um aqui, Meu Deus, 100! We got 100. 100 aqui, We got 10. 100. Tá bom, gente, Here vocês we são go. generosos This is good. demais. You guys are very generous. Vocês são muito generosos, vocês You're são muito very generosos. generous, everyone. Vocês são muito You're generosos. all very generous. Vocês são muito generosos. 100, 100. fica de pé. Stand up. Ó, 100. 100. 100 100. é seu. It's yours. Quando você olha para essa nota, você fica feliz? When you look at this bill, do you get Feliz happy? ou triste? Feliz. Happy, Claro, of pelo amor de course. Deus, eu não tomo. Otherwise, I'll Se take ficar it triste, back. eu vou dar para If outro. you're sad, I'll give it to someone else. Você ficou You keep feliz. Resposta de oração. Meu it. This is a Deus! prayer answered. Ficou feliz ou Were you triste? happy or sad? Feliz. Happy. Mas quando você olha para suas pernas, você fica feliz ou But triste? then, when you look at your legs, are you happy or sad? Triste. Você é aleijado, irmão. Because Você é you're a aleijado. lame man, right? You're Você só crippled. ganhou esse 100 porque você é o coxo You aqui. only got this 100 because you're pretending to be the crippled man. Agora, quando você olha para o 100, você fica feliz. But when you look at this Mas $100 quando você olha bill, you para get suas happy. pernas, But when you look at your own fica o quê? legs, you get what? Você recebe o dinheiro, You fica o receive quê? the money and you Mas become quando olha what? para as pernas, But when you look at your o legs, 100 resolveu o seu did the problema? $100 bill solve your problem? Resolveu? 100 resolveu o seu problema? Does $100 solve your Resolveu? problem? Não. Vou lá pro outro lado I'm gonna ali. go to the other side. 10. Here we have 10. 10. 10. Quando você olha para essa nota, você When you fica look at feliz? this bill, are you happy? Mas quando você olha para o seu But when you problema, look at your problem, fica triste. you get sad. Quando você olha para o seu defeito, você When you fica look at feliz ou your flaw, are triste? you happy or Triste. sad? Sad. Esses 10 vai resolver o seu Is problema? this $10 bill going to solve your problem? Você tem uma You necessidade. have a need. Então esse dinheiro temporariamente So ele vai this o money quê? temporarily will do what? Te ajudar, Help you. mas não resolver o seu But you will problema. not solve your problem. Eu tenho mais aqui, irmão. O I povo have aqui é more generoso. here. Eu só precisava de uma The people nota. here are so generous. I just needed one bill. Hã? Aqui. Você fica feliz? Are you happy? Irmão, o coxo fica tudo alegre. You know, the lame people, they're all happy. É assim que a gente fica That's quando how você we tem uma get when you necessidade. have a need. E você recebe um dinheiro, uma ajuda, você fica o And quê? you receive help, you Na get hora what? você fica o quê? Right away you get Mas what? quando você olha para o seu But problema, when you look at your Fica o problem, quê? you become fica triste, irmão. you become Tistinho, fica sad, triste. you know, kind of sad. Tô triste. Tô muito triste. I'm very sad. Sabe por quê? You know why? Porque você tem uma Because necessidade you have a need. e temporariamente algo pode And satisfazer, temporarily something resolver, may satisfy, something mas não may vai definitivamente solve, but you will not mudar a sua definitively história. change your story. Aqui, ó, vintão pra senhora. 20 for you. Vintão. Aí, ó. Já tá esperta. She's already Como é que é? Não vai resolver nada. It's not gonna solve anything. Tem alguém entendendo aqui nessa We manhã? finally have someone understanding this morning. Não vai o quê? Preciso de Jesus para curar a minha perna. I need Jesus to heal my legs here. Tá vendo? You see?
Tem aqui, só sobrou as de Now irmão. we just have the $1 bills. Resolve? Will it solve it? Essa aí não resolve mesmo, né? This won't really solve anything, right? Hã? Não resolve? It doesn't solve anything. Aí o retorno, tá vendo? Here it came back, right? A lei do retorno, ela deu 20 The e ganhou law 1. of return. She gave Brincadeira. 20, she got one Presta back. atenção comigo. Nós temos But um. pay attention. Aí aqui nós temos um problema. Here we have a problem. Um problema que foi criado na vida desse A problem homem. that was created in the life of this man. Porque tem um bloqueio na Because vida there is a dele. block in his life. Sabe por que tem um Do you bloqueio know na why vida there is desse a block homem? in the life of this man? Sabe por que tem um bloqueio na vida desse Do you homem? know why there is this block in the life of this Porque a man? esmola que ele recebe Because the exchange that não he gets pode tirar ele do lugar que ele está. cannot take him from the place he's at. A esmola não pode tirar ele do lugar que ele está. This money cannot change him or take him out of the place Resolve he's at. It temporariamente. temporarily solves Então it. aqui eu estou falando do tipo de pessoa que dá a esmola. So here I'm talking about the type of person that Tem gives alguém que money. levava e tinha o quê? Lucro. There was someone who took him and had a Se profit. esse homem levantasse, If this man o negócio got ia up, quebrar, irmão. the business A was empresa going ia to falir. go broke. Mas Deus está removendo quem está usando você para ter lucro. But God is removing people who are taking Porque advantage Pedro e of João you já to chegou aí. profit. Because Peter and John came already. Agora o outro tipo de pessoa But another type of é os que person davam a are esmola. those who gave the money. Agora eu quero dizer algo para você nessa manhã. But now I want to say something to you A this esmola morning. não tira ele do lugar. This money is not going Ele to olhava pro move dinheiro, him ele from ficava that place. feliz, He looked uau. at the money and he was happy. Mas Wow. quando ele olhava para as But pernas, when he looked at his legs, ele ficava he triste. got sad. E essa era a rotina desse And homem. this was the routine of this man. Porque a esmola não ajuda ele a sair do lugar. Because the money is not helping him move from that A esmola place. só incentiva ele a voltar no outro Money dia. only encourages him to go back the next day. A esmola só faz o quê? Money was only doing Incentiva what? ele o quê? Encouraging him to A do what? voltar To go back no outro on the dia. next day. Então nós precisamos tomar cuidado But now we have to be com careful os relacionamentos with the que relationships nos oferecem esmolas. that offer us Nós temos que money. tomar cuidado We need to be com careful os relacionamentos with the que nos relationships oferecem migalhas. that offer Você us. sabe por quê? Do you know why? Sabe por quê? Do you know Que why? você precisa tomar cuidado You have to be com careful os relacionamentos with the que relationships só querem tratar da sua vida de forma who only paliativa. want to treat your life in a palliative Ele só quer way. resolver um problema ali, mas They want to solve this problem there, ele não está preocupado com a sua mudança but they are not worried about your change de vida. or your Sabe life por being que você changed. precisa tomar cuidado com Do esse you know why you need relacionamento? to be careful with this relationship? Porque todo relacionamento, Because every relationship, Presta atenção. pay attention, todo relacionamento every que relationship só te oferece migalha, that only offer you a ele little está bit te of money, impedindo it's stopping you de chegar no seu destino. from getting into your destiny. Todo relacionamento que só te oferece migalhas, Every relationship that offer you ele this está little te bit of money, impedindo. it is stopping you. ele está bloqueando It's blocking o you, seu futuro. blocking your future. Então naquele dia Pedro e João não deram esmola para esse coxo. So Peter and John did not give money to that Porque a ideia do layman. evangelho, presta Because the atenção, idea of the gospel, pay a ideia do attention. evangelho The idea of the não é te gospel manter no is chão. not to keep you on the floor. a ideia do evangelho não The é te idea manter of the gospel prostrado. is not to keep A you ideia do kneeling evangelho down. é te manter The de idea of the pé. gospel is to keep you standing. A ideia do cristianismo é The te idea tirar of Christianity de onde is você to está prostrado remove you from the e place te colocar de you're pé. kneeling down and put you standing on your Então Deus feet. está dizendo para algumas pessoas So aqui God is nessa saying to manhã, certain people here this morning, você precisa prestar atenção nos you need to pay relacionamentos, attention to your relationships nas pessoas que estão convivendo with com the você. people that you're living with. Quem dá esmola, irmãos, Those who just give só a faz little a manutenção money do seu estado or atual, only mas não resolve o seu problema. maintaining your position, but E they're Deus not está solving falando your para alguém aqui problem. nessa manhã. But God is talking to someone E eu this quero morning. declarar que 2023 And I want to declare that você vai se 2023, conectar you're going to connect com yourself pessoas with people que vão te desafiar who will a challenge ficar de you pé, to stand a on se your levantar. feet, to get Deus up. vai conectar God com will você connect you with com people pessoas que não vão admitir a condição de você who estar will caído, not allow the de condition você of you estar being on prostrado, the floor, de você não poder se levantar of you not being able to e get ter uma up direção para a tua vida. and have a direction for your life. Pessoas que querem te ver de pé, People who want to see you standing. eles não vão ficar
a vida inteira te dando migalhas. They're not going to be just giving you crumbs E a your terceira whole lição life. que nós aprendemos And the aqui, third lesson that we learn here os seus is relacionamentos, that your relationship, eles podem estar impedindo they might be stopping você you de levantar. from getting up. Os seus relacionamentos Your relationships podem estar impedindo might be stopping you você de levantar. from getting up. Fica de pé no seu lugar. Stand up where Não you vou are terminar now. ainda não, mas I'm fica not de pé going no to seu finish lugar. yet, but stand up. Deus, ele quer te ver de pé. God wants to see standing. Wants to see Deus you não quer te standing. ver prostrado. He doesn't want to see you kneeling Deus não on quer the te ver floor. mendigando. He doesn't want to see you begging. Deus não quer te ver God insistindo doesn't want to see you ou insisting implorando or begging para pessoas for people que apenas querem ter lucro who com a sua only want vida. to profit with your Há life. pessoas que apenas querem People who resultados want results a partir da crise que você está from the vivendo. crisis that you're going É por through. isso, irmãos, que tem igrejas que eles alimentam mais a dor do que a That's why there are conquista. churches that Porque é a feed sua the dor que pain te more mantém than preso àquele conquest. lugar. Because your pain É o keeps seu you problema que te mantém bound to that preso place. naquele lugar. It's your problem that Mas o keeps you bound evangelho to que that eu place. creio But the gospel e o I evangelho believe que eu in, gosto de and the pregar gospel I like to é o preach evangelho about, it's a gospel que não precisa de nada que who você doesn't need perdeu anything that para you te have abençoar. lost in order to Porque bless Deus não you. precisa de Because nada que God você doesn't need perdeu anything that you have para te lost abençoar. to bless you. Então nessa manhã So diga this para alguém morning, do seu tell lado, someone next Deus to you, say, God quer te ver wants to see you de pé. standing. Dê um aplauso a ele e senta aí Give no a seu clap to lugar. him and sit on your seat. Aleluia! Hallelujah. Meu Deus! My God. Aleluia! Hallelujah. A primeira mensagem de Pedro aqui, The irmãos, first message of Peter here. primeira mensagem de Pedro para o coxo. The first message of Peter to Nós that vamos lame caminhar para man. terminar. We're going to go towards Mas a the primeira mensagem end. So the first message de here Pedro para o coxo. of Peter to that lame Qual man. foi? What was it? Qual foi a primeira mensagem What was the first message Pedro of para o Peter coxo? to that lame Hã? man? Qual foi? What was it? Pastor Adriano é um homem inteligente. Pastor Adriano is an Olhe para intelligent nós. man. Look at us. Todos que pregam nesse texto acham que a primeira Everyone that's mensagem foi preaching this levanta e text anda. says, get up and walk. Mas a primeira mensagem But the desse first texto foi o message in this quê? text was what? Olhe Look para at nós. us. Põe aí para mim Atos 3, So let's see there, Acts 3 3. e 3 e 4. Atos 3, 3 e Acts 4. 3, 3 and 4. E é importante você entender It's important for you to que understand esse acontecimento ele se deu that what happened here logo após o Espírito Santo vir sobre a igreja. happened soon after the Holy Spirit came to the Os church. discípulos estavam reunidos The disciples were gathered, e o Espírito Santo veio sobre ele em Atos 2. and the Holy Spirit came upon them on Acts 2, E eles foram cheios do Espírito and they were Santo. filled with the Holy Spirit. Então esse aqui é um acontecimento que se dá logo após Pedro e João So this serem o is quê? something that Cheios took do place right after Peter and John do were filled Espírito with Santo. what? The Holy Aí Spirit. olha o que o texto diz. Look what the text says. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmola. O verso 4. Pedro e João olharam bem para ele e então Pedro disse o quê? Olhe para nós. Qual é a mensagem que nós podemos entender aqui? What's the message that we can learn here? A primeira atitude de Pedro e João The first attitude of Peter não and foi dar uma John esmola para was esse not to homem, give money to this man, para esse coxo. to this E nem crippled tampouco man, foi levanta e anda. much less to say get up and Mas walk. a primeira mensagem The de Pedro e first João message foi: of Peter and John was olhe para look at nós. us. Olhe para Look at nós. us. Sabe por quê? Do you know why? Vem alguém me ajudar. Vem, me ajuda aqui. Come help me out Você here. vai ser o aleijado. You're going to be the crippled. Poxa. Olha só. Look, É como se você não pudesse andar, né? as if you couldn't imagina. walk. Just stay right there. Tá aí todos os dias. There he is, every day. 40 anos o homem 40 years, prostrado. this man Meu just Deus. kneeling on the floor. 40 anos. For 40 years. Por causa de uma necessidade temporária. Ele Because of a nasceu temporary coxo. need, he was born lame. E todos os dias ele era colocado na porta And do every day templo. he was placed at the door of the temple. E o texto diz que The text says that ele pedia esmolas naquele lugar. he begged for money in E that nesse place. momento Pedro, ele percebeu que Pedro e João iam entrar no And templo. at the moment he noticed that Peter and John were coming inside the E ele falou temple. assim: me dá uma esmola, pelo amor de And he Deus. said, give me some money, please. Dá uma esmolinha aí, pelo Give amor me de some Deus. money, please. Me ajuda. Help Dá me. uma esmola.
Give me some money. Estou precisando. I need it. Preciso desse I dinheiro. need this money. Pode me ajudar? Can you help me? Por Please. favor. Me dá uma esmola. Give me money. E Pedro e João, And Peter percebendo a and John, situação, they were noticing that situation. ele chega. He comes. Ele não dá a esmola. He doesn't give money. Ele não diz levanta e anda. They don't say get up and O walk. que ele diz então? What does he say then? Olhe para nós. Look at us. Porque a condição desse homem era tão ruim Because the condition of this que man ele was foi so bad condicionado a olhar para baixo. that he was conditioned to look down. E aí Pedro e João falaram assim, olhe And then Peter para... and John said, look at Sabe por quê? us. You know why? Porque além do problema físico desse homem, esse homem Because tinha um bloqueio besides the emocional. physical problem, this man had a Esse homem tinha um emotional problema block. que estava bloqueando. He had a problem that was E Pedro estava blocking. dizendo, olha, se você continuar olhando para baixo, And Peter was saying, if you continue looking você vai down, receber apenas esmolas. you're only going to receive Mas se money. você olhar para o But if you alto, look up, se você olhar para cima, if you look eu up, conheço alguém I know someone que pode te that levantar can get you up dessa condição. from this condition. Então, antes de Deus mudar, So before preste atenção God, comigo. pay attention Antes de with Deus me. mudar a sua realidade, Before God changes your reality, Deus quer mudar a sua God wants to mentalidade. change your mentality. antes de Deus mudar a sua Before God realidade, changes your reality, Deus quer mudar a God sua wants to change your mentalidade. mentality. Ele estava He condicionado was conditioned a ficar prostrado. to stay kneeling. Se Pedro e João, irmãos, levanta esse homem, If Peter and John make this man antes get de mudar a up, mentalidade dele, before he changed a his vida dele ia ser mentality, transformada? would his life Sim be ou não? transformed? Yes or no? Por quê? Why? Ele mesmo andando, ele ia continuar pedindo. Because even though he was walking, he was going to continue doing what? Mesmo ele andando, sendo Even curado das walking, pernas, ele ia being healed continuar o by quê? his legs, he will be Pedindo doing what? esmola. Begging for money. Porque antes de mudar a nossa realidade, Deus quer mudar a before nossa. changing our reality, God wants to change Por ours. isso que Paulo diz, não vos conformeis com esse That's mundo, why Paul says, don't mas be conformed with this world, transformai-vos but transform pela renovação da vossa yourself by the renewal mente. of your mind. Para você entender qual é a boa, agradável e perfeita So you may vontade understand de the Deus. good, perfect, and pleasing will of God. O maior problema na vida desse homem não estava nos The pés. greatest problem in the life of this man was not on his O maior feet. problema na vida daquele homem The estava greatest onde? problem in that man's life was Estava where? onde? Where? Nesta manhã Deus quer This mudar a morning, mentalidade God wants nesse to lugar. change mentalities in this place. Porque o seu problema não está Because na your problem is dificuldade que not você enfrenta, mas in the está difficulty aqui, ó. you're facing, but it's right here. Está na mente. It's in your mind. Então, antes de Deus curar os pés, So Deus quer o before quê? God Transformar. heals the feet, He wants to transform. Antes de Deus curar os pés, Deus Before quer transformar. God heals the feet, He wants to transform. Sabe por quê? Why? Porque quem dá comando para as pernas andar é a mente. Because what gives commands for the legs to walk is the mind. Quem dá comando para as pernas What andar gives the command for the legs Hã? to walk, é a mente. it's the mind. Então, antes de Deus curar você do So seu problema, before Ele quer God heals you from transformar your a problem, He sua, wants to transform your, porque a sua mente é que comanda o because seu your mind corpo. is what commands your body. A sua mente é que dá Your mind comando is what gives para todos os commands movimentos do seu corpo. for all movements Então of your Pedro e João body. entenderam que havia uma So condição Peter and John understood that it was que a bloqueou condition that blocked a mente desse the homem. mind of this man. Então, se esse homem fosse curado So sem if this man mudar a was healed without mentalidade, changing his mentality, ele ia se levantar, mas ia continuar pedindo he esmola. would get up but continue on begging. Esse é o retrato de muita And gente. this is the portrait of many people. Que Deus traz uma cura, That God brings healing, mas ele não é transformado. but that person is not transformed mente. in their mind. E aí o propósito dele não é revelado. And then their purpose is not revealed. É por isso que Deus não pode resolver o seu problema That's why God is not able to solve your problem sem antes resolver without before solving o que o seu problema fez com você. what your problem did to you. Vou repetir. I'm going to repeat this. Deus não pode resolver o seu God problema can't solve your problem sem antes resolver without o before que o seu problema solving what your problem fez com você. made with you or caused you. A origem. The origin. Por que você está assim? Why are you Por like que this? você está vivendo assim? Why are you living this Então way? Deus ele não quer resolver o seu So God doesn't problema. want to solve your problem. Ele quer resolver a He wants origem. to solve the origin. O que foi que causou What o was seu it that problema? caused your problem? Só que a gente não quer But we don't tratar
to be do que treated, causou o problema. to treat what caused Você the quer ter o problem. seu casamento You resolvido, just want your marriage mas to você be não quer tratar o resolved, problema but que you don't gerou a want crise no to seu treat the casamento. problem that generated a crisis in your marriage. Você quer ter o seu problema financeiro resolvido, You want to have your financial mas você issue não quer tratar o resolved, que gerou a crise but financeira you na don't tua want to vida. treat what generated the financial problems Vocês in têm your alguém me life. entendendo aqui Do we nessa have manhã? anyone understanding me this morning? Deus quer mudar a sua God wants to mente. change your mind. Então ele falou, olhe para... So he said, look to Nós. us. Você sabe qual é a lição que nós aprendemos Do aqui? you know what's the lesson that we learn here? Não tem como você viver. There's no way for you to live. Não tem como você viver. There's no way for you to O live. propósito de Deus God's purpose, olhando para baixo. looking down. Não tem como. There's no Obrigado. way Você viveu o seu problema, for resolveu you o seu problema, to resolve your problem, olhando para baixo. looking down. Por isso que Pedro e João disse, olhe para That's nós. why Peter and John said, look at us. Agora para dizer, olhe para mim, But now to say, look at me, olhe para nós, or look at us, a minha vida tem que falar my life needs to speak muito mais do que as minhas palavras. much more than my own words. É por isso que a gente prefere dar esmola do que dizer para um casamento que está fracassado, olhe para o meu casamento. That's why we prefer to give money than to say to a marriage that's failing, look at É por my isso que eu own prefiro marriage. continuar dando esmola do que dizer para as pessoas, olhe para mim. That's why I prefer to Olha pra continue minha giving vida. money than say, look at me, look at my own life. Não está entendendo? Who is understanding? Então não tem como você viver seu propósito olhando, So there's no way for you to continue living Pra your baixo. purpose looking down. porque a mentalidade que foi gerada na vida desse homem não combina Because the mindset that was generated in the life of this man does not com o match propósito que Deus tinha para ele. with the purpose that God had for him. Não tem como Deus transformar a sua realidade There's no way for God to transform your reality se Ele não transformar a sua if He mentalidade. doesn't transform your mindset. Esse homem foi educado This man was a olhar para educated baixo. to look down. Quem educou ele a olhar para baixo And those who instructed him to só look levava down ele até a porta do only templo. brought him to the temple's gate. Quem educou ele a olhar para baixo Who instructed him to look down? só podia levar ele até onde? Could only take him up to where? Até a porta do... To the... Mas quem diz para ele, olha para But nós, those who said, look at us, tira ele da porta take him out E of the coloca temple's ele aonde? gate and places him where? dentro do templo. Inside of the temple. Quem te ensina a olhar para baixo não tem o poder de transformar a tua Those who história. instruct you to look down does not have the power Não tem to o poder de transform your mudar story. They don't have the power to Aquilo change que está causando problema para você. that which is causing you a problem. Então uma grande lição que nós aprendemos é So a great lesson that we learn que os here seus is relacionamentos that your relationships podem determinar may determine o lugar the place que você vai chegar. that you will get to. Os seus relacionamentos Your relationships vão determinar will determine o lugar the place que você that you will vai chegar. get to. Let it go. Deixe ir. Tá no cantor cristão. Let it go. Let it go. It's in the hymns. Let it go. Let it go. Deixe ir. Vou repetir. Let it go. I'm going to repeat it. Deixe Deus está ir. dizendo, tem pessoas aqui que precisam mudar o ciclo de There are people relacionamento. here who need to change their São cycle of relacionamentos relationships. tóxicos These are toxic relationships que não estão ajudando você that are not helping a ter you sua mentalidade transformada. have your mentality transformed. Qual o tipo de pessoa que você tem se relacionado? What is the type of person that you have a relationship Não with? sei se você está me entendendo I nessa don't know if you're manhã. understanding me this morning. Esse homem ele viveu uma vida inteira This man lived a whole life se relacionando having a relationship com quem o condicionou a with olhar people para who baixo. conditioned him to look down. Ele só foi mudado He was only changed no dia que Pedro e João desafiou on the day that Peter and John a olhar para challenged cima. him to look up. Diga para alguém, nós vamos terminando. Diga Tell para alguém aí, someone, Pedro e João Peter and John estão chegando are arriving na sua vida. in your life. Diga, Pedro e João Say Peter and estão John chegando are arriving para mudar to a sua change história. your story. Diga, Pedro e João, Say Peter and eles John, vão te ajudar they're going to help you a se to levantar. get up. Diga, Pedro e João Say Peter and John vão te ajudar are going to help a olhar you para cima. look up. Aleluia. Hallelujah. Pode aplaudir o You can Senhor. clap to the Lord. Aleluia. Hallelujah. Glória a Deus. Glory to God. 2023 é o ano da dupla honra. 2023 is the year E of double Deus vai honor. mexer no seu ciclo de And God relacionamento. will mess around with your
relationship Deus vai gerar circle. conexões e relacionamentos God will generate que vão ajudar você relationships that will help you a viver o melhor que Ele tem para a tua to vida. live the best that He has for your E eu life. poderia ficar mais um tempo aqui falando sobre o que a Bíblia diz sobre And I could relacionamentos. spend more time here talking about what the O Bible Salmo talks capítulo in 1. relationships. Psalm chapter Bem-aventurado 1. Blessed o homem is the man que não anda who does not walk segundo o conselho dos ímpios, according to the advice não of se the detém wicked, that no doesn't caminho dos pecadores, stay in the path of nem se sinners, assenta neither sits na roda in the dos circle escarnecedores. of slanders. Relationship, Relacionamentos. relacionamento. Mas ele diz, Relationships. antes But ele tem o seu prazer they have their na lei do delight Senhor. in the law of the Lord. e na lei do Senhor And in the law of the Lord, ele faz o quê? He does what? Ele medita He de meditates dia day e de noite. and night. E ele será And he will be como árvore like trees plantada planted junto a ribeiros next to rivers de águas of waters que no devido tempo that in the right dá o time seu fruto, give its fruit, cujas folhas não caem that leaves e don't não fall, murcham, and e tudo quanto faz, everything they do, tudo quanto faz everything they do prosperará. prospers. Quer prosperar nos seus caminhos? You want to prosper in your ways? Para de andar com Stop ímpios. walking with the wicked. Para de se deter, Stop parar staying no caminho de in the pecadores. path of sinners. Para de sentar na mesa de Stop sitting on the escarnecedores. table of slanderers. Por isso que o que você faz não That's why prospera. what you do doesn't prosper. São meus amigos. They're my friends. Uma coisa é ser seu amigo. It's one thing for them Outra to be coisa é a você se friend. relacionar It's com eles. another thing for you to have a Uma relationship coisa é with você them. depender da esmola ou da It's migalha one que thing for you estão to te depend on dando. the money that they're giving you. Provérbios 13:20. Proverbs 13:20. Quem anda com sábio, Those who walk with the wise, sábio, hã? Quem anda com sábio, those who walk with the sábio, wise, 2 Coríntios wise are 6. 2 Corinthians Que 6. comunhão há entre a luz e as trevas? What fellowship there is with darkness and A light. Bíblia é um livro que fala de The relacionamento. Bible is a book that speaks about relationships. Então você precisa tomar cuidado. So you need to be careful. Tem gente que ainda não conseguiu se levantar There are people who are not able to get up yet porque está se relacionando because you're having relationships pessoas with people que não fazem parte who are not part do seu of propósito. your purpose. As pessoas que você se relaciona combinam com o seu futuro. The people that you're having relationships with, Pensa do they comigo. match As your pessoas do future? seu The relacionamento people of your relationships, combinam, are they com o seu matching futuro? with your future? Fazem parte do seu propósito? Are they part of your purpose? Sim ou não? Yes or no? Esse homem passou 40 anos da sua vida This man spent 40 years of his preso a uma life condição. bound to a condition. Percebeu que o coxo não discerniu Did you notice that lame estava man did diante not dele discern that what was before him alguém que podia mudar o seu futuro? was someone who could change his future? É possível você estar diante de alguém It's possible for you to be before que someone Deus quer usar para mudar o that seu God wants to futuro change to use to change your e você future. nem perceber. And you Como que é don't seu even nome? notice. What's your name? Rose. Rosie. É possível, Rose. It's possible, Rosie, Deus colocar um Pedro e João diante de for você. God to put Peter and John before you, Pode mudar o seu who futuro. can change your future. Mas você está tão preso a uma condição But you're so bound to a que você condition nem consegue that perceber you're not even able to que Pedro e notice João that Peter and John foi enviado para mudar a tua história. were sent to change your story. Tem gente que não consegue porque There are people who are not able because cabisbaixo, they're looking down. prostrado. They're kneeling Por on isso the que Pedro floor. falou: olha para nós. That's why Peter said, "Look at us. Olhe para nós. Look at Então us." esse homem, ele estava olhando para baixo. So this man was looking down, E ele estava esperando ganhar alguma coisa. and he was expecting to earn Ele something. estava esperando ganhar o quê? He was expecting to receive what? Alguma coisa. Something. Imagina quando Pedro e João olham para esse homem e falam: olha, eu não Imagine tenho when ouro Peter nem and prata. John say to him, "I don't have silver or gold." Really? Sério? Você não tem? You don't have it? Estou sabendo aí que agora tá todo mundo But I found out that vendendo os now bens e dando nas mãos de vocês. everyone is selling what they have and giving into your hands. Atos 2, Acts 2, 42. 42. E todos vendiam seus bens, And suas all propriedades, sold what depositavam they onde? have and deposited Hã? where?
aos pés at the feet dos apóstolos. of the apostles. Tá de brincadeira? You're joking. Não. Se fosse aí um coxo paulista, como é que ele If falava? it was Hã? a cripple from Qual São que é, meu Paulo, irmão? what are you Tá ligado, irmão? thinking? Dá aí o esmolinha. Just give me some Se o money. coxo é mineiro, como é que ele fala? Or Hã? if it's from another place Hã? of Brazil, Dá um cadinho aí. give me a little something. Cadinho. Give me a little something. Imagina quando ele olha e vê que é Pedro e Think João. when he looks and sees that Esse Peter and coxo deve ter John, ficado numa alegria. this layman was Porque probably falou so assim, vai vir joyful. uma oferta Oh, generosa. now a generous offer Esses will caras são come. apóstolos. These men are the apostles. São apóstolos, They are Peter. apostles, Peter. They have a lot of money. Eles têm muito dinheiro. Estão todo mundo vendendo e entregando para eles. Everybody is selling everything Olha a and giving igreja to que them. pastoreia. Look at the church that he's Ah, pastoring. dízimo e oferta lá. Oh, tithes and Olha o carro offerings que esses there. caras andam. Look at the cars that they're riding. A casa que ele mora. Look at the house they live in. Pedro e João tinham problema Peter and John had problems de dar dinheiro para eles, of Thiago? giving them money. Tinha. Did he have any problem? Eles não tinham dinheiro para dar uma esmola? They didn't have money to give some to give to Tá them. pegando aí, irmão. Você sabia que tem gente que vem para a igreja só para pedir dinheiro? Do you know that there are people who come to church only to ask for money? A igreja, The church ela nem tem dificuldade de ajudar quando have há no uma difficulty to necessidade. help someone on their need. Mas tem gente, irmão, que tá igual esse coxo. But there are people who are like this crippled man. Tem de coxo aleijado dentro dessas igrejas pelo mundo The afora. amount of cripples and lames that we have Estão em out there busca in de these suprir churches. necessidade. Estão num culto como esse que Deus They're in a pode service mudar a like this vida that God dela. can change their life. Que ela pode receber uma That person transformação. can receive a transformation. Mas está tão querendo a But esmola. they're so tied to Está tão begging. querendo uma They ajuda. only want que some não money. consegue And they are enxergar. not able to see. Tem homens e mulheres de Deus que There are podem men and women liberar of uma God who can palavra. liberate a word Pode te tirar do lugar that que can você remove you está. from the place you're in. Meu Deus. My God. Sabe por quê que tem gente que ainda não se levantou? Do you know why there are some people who didn't get up yet? Porque elas estão se movendo pelo que querem. Because they're moving by their wants. E não pelo que And not by what? precisam. What they need. E essa é a quinta e última lição aqui. And this is the fifth and last Eu não tenho lesson. ouro nem prata. Silver or gold I don't have. Mas o que eu tenho, isso lhe But dou. what I have I'll give to Em you. nome de Jesus In Cristo, the name of o Jesus Nazareno. Christ. The Nazarene. Ande. Walk. Ah. Deus não vai te dar o que você quer. God won't give you what you want. Deus vai te dar o que você... God will give you. Tem muita gente com raiva porque pede, pede, pede. E There are Deus, many people who are angry e because Deus they está falando, ask cara, and mas ask isso aí é and o que ask. você quer, mas não é o que And você God says this is precisa. what you want, but this is not what you need. Então Deus, ele não vai te dar o que você quer, So ele vai God te is dar not o que going to give você... you what you want. He's going to give you Sabe what por you. quê? You know why? Porque o que você quer não vai Because tirar what you você do want lugar que você will está. not take you out of the place you're in. Irmãos, eu fiz uma conta básica, Brothers, I did this basic math. continha básica. A basic math. Se esse coxo começou a pedir esmola a partir dos 15 anos Is de this idade, lame man pastor started Freitas? begging for money when he was 15 Bom, years old? assim, não vou nem falar dos 40. I'm not even going to talk about Mas se the ele começou a 40s. pedir esmola, Peter, quando ele But tinha Peter, he began 15 anos de vida, asking for money when he was 15 years old. e ele ganhasse em torno de $50 And por he earned dia. about $50 a day. O ponto era bom, gente, era ou não That era? spot was good, right? Todos os dias. Every day. Você acha que ele conseguia ganhar uma You média de think he pelo was menos able to get at $50 least por dia, $50 a pastora? day? De esmola? No ponto? Na Begging for porta do money templo? at the temple's gate? Vamos lá, ó. $50 por dia vezes 365. $50 a day times Esse aleijado, irmão, no 365. final do This ano ele man, at tinha the end of the year, he had $18.250. $18,250. Quanto? How much? 18 mil e 18,000 no final de um in the end of one ano. year. Agora, se ele mendigou ali por But now, if 25 he anos, begged there no for final de 25 25 years, at anos, the end of Lívia, 25 Lívia e years, Felipe, né, Lívia e consultor Felipe, financeiro, they're aí, financial quanto consultants. dinheiro esse How homem ia much money ter? would this man have? 456.250 dólares. $456,250. Oh, that was some good begging. Aposentadoria do aleijado, gente. That was that cripples man Imagina 25 retirement anos, plan. 25 ganhando years, $50 por dia. $50 a day.
quase 500 mil dólares. Almost Pastor, eu estou nesse país há $500,000. 20 anos, não tenho Say, esse dinheiro. Pastor, I'm in this country for 20 years and I don't have this type of money. Vou nem falar. I'm not even going to mention it. Tudo que esse homem ganhou de esmola, Everything this man earned from begging tirou ele do lugar que ele estava. took him out of the place he was at. Você acha que quase 500 mil dólares em 25 anos é um bom Do dinheiro? you think that $500,000 in Mas tirou ele 25 do years lugar is que ele good money, estava. but did that take him out of the place he was in? Por isso que tem muita gente que ainda não se levantou. That's why there are many people who didn't Porque get up estão se yet. movendo pelo que Because they're querem. moving by what they E não pelo want, que or not precisam. by what they need. Então Pedro e João deram o que o coxo queria. So Peter and John gave him what he wanted. Podiam dar. Were they able to? Então por que que tem coisa que você Then pede why a alguém, is it alguém não there- quer dar e você fica com raiva? Or things that you ask people for and they are not giving it to you and you get angry with them. Irmãos, o que eu tenho de inimigo aí, porque as pessoas me pedem algumas coisas e eu Brothers, I não... have so many enemies out there because people ask me for certain Eu things não and dou, I não, don't não é que eu give não it. possa dar. It's not that I'm not able Mas to é que eu give. entendo que o que ela quer, But e it's se eu because I der, understand não that vai tirar ela. if I give them da what they condição want, que ela it's not está. going to take them out Atenção of comigo the aqui. condition they're in. Então tem gente que não se levantou porque está se movendo pelo que So there are quer. people who didn't get up because you're moving by what they want. Então Deus está falando para alguém aqui nessa So manhã. God is saying to someone here this morning, Pare de se mover por necessidade. stop moving yourself because of needs. Pare de se mover por Stop necessidade. moving yourself because of Comece a needs. se mover por And begin to move propósito. by purpose. Deus não te trouxe para essa God nação. didn't bring you to this nation. Preste atenção. Pay attention. Deus não te trouxe para essa nação God did not bring you to this por causa da nation sua necessidade. because of your need. Porque a sua necessidade, mesmo no Brasil, com Because your Lula need, presidente, você estava lá Even in Brazil with Lula as a president, you were there, vivendo. living. Então, a sua So, necessidade, Deus pode suprir ela Your em qualquer need, lugar God que can você provide está. for in any place you're at. Mateus 6, Matthew 6, 33. 33. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Seek first the kingdom of e a sua God justiça. and its righteousness. Todas as suas And all necessidades your needs serão supridas. will be provided for. Então, Deus tem compromisso de So suprir a God has a necessidade sem eu commitment pedir. to provide for our needs without me asking for Eu nem it. preciso pedir para Deus suprir. I don't even Porque need se eu to ask busco God to o reino de provide. Deus, esse é o quê? Because if I seek the kingdom of God, this Isso is é o quê, what? Marlene? É natural. It's natural. Amém? Amen. A necessidade Deus vai suprir. Jesus fala assim, ó, God will até os provide for our pagãos, needs. até os que não Jesus creem, says even the eu pagans, those supro a who don't necessidade believe, God deles. provides for their needs. Ainda mais vocês que são filhos de Deus. Much more you who are children Então of Deus não te God. trouxe para essa nação por causa da sua So God didn't bring necessidade, you to this nation because mas of your por causa do need, seu but because of your propósito. purpose. Então chega um tempo na nossa vida, irmão, que você começa a So a pensar, time comes in our life that we start to think, até quando until when eu vou ficar will I vivendo de Live. esmolas, from de migalhas? crumbs? E Deus está dizendo para você, And olha, God is saying to you, look, renova a mente. renew your mind. Você só vai entender a vontade You will perfeita de only Deus understand the perfect will of se houver uma God renovação if there da... will be a renewal da of mente. your mind. Quando Satanás quer desviar alguém do seu When propósito, Satan wants to deviate someone from their purpose, ele vai gerar o quê? he will generate what? Uma A necessidade. need. Nunca se esqueça disso. Never forget about Tem this. gente aqui, irmãos, que devia estar no altar, There are mas não people here está. who should be in the altar, but they are Porque está o not. dia inteiro correndo Because atrás de they're suprir necessidade. Chasing after Aí providing não for tem their own tempo needs every day, so they don't para have servir a time Deus. to serve God. Não tem tempo para a They don't have família. time for their family. Não tem tempo They para os don't have filhos, time porque for está their correndo children atrás de because quê? they're chasing after what? Preste atenção. Pay attention. Toda vez que Satanás quer desviar time alguém Satan do seu wants to propósito, Deviate someone from their ele vai purpose. gerar o quê? He will generate Uma what? necessidade. A need. Jesus teve fome após 40 dias. Jesus was hungry after de jejum 40 no days deserto. of fasting in the desert. E o que Satanás chegou para ele And what dizendo? did Satan come to him saying? Ele estava com fome, era He uma was hungry. necessidade. It O que was a Satanás need. disse para ele? What did Satan say to Se és him? o filho de Deus, If you're truly the son of manda God, que essas pedras se transformem em tell pão. these stones to become O bread. que Satanás queria? O que What ele did queria? Satan want him Desviar to do? Jesus To deviate Jesus do from oferecendo a ele o quê? offering him what? Uma satisfação. A satisfaction Resolver o quê, pastor of Cleiton? solving what? Necessidade. A need. Para terminar,
to finish. Quando você se move por necessidade, você não consegue viver o seu When you move propósito. yourself because of need, you're not able to Atos live out your 3, purpose. 7 e 8. Acts 3, 7 and 8. Atos 3, 7 e 8. Acts 3, Segurando 7, pela 8. mão direita, Holding him by the right ajudou-o a hand, levantar. helped him get up. Imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram Immediately the firmes. feet and the ankles E de um were salto steady. pôs-se em pé. And jumping, he got up Começou a andar. and began to walk. Depois entrou Then he entered com eles no pátio do templo, with them in the andando, patio, saltando jumping, e louvando a Deus. walking and praising God. Vejam que esse homem que ficou anos da sua vida, todos os dias, na porta do See, templo. this man was years of his life at the gate of the temple. O que demorou uma vida inteira, What took a lifetime, em apenas alguns in segundos, simply a few seconds, Pedro e João mudou a Peter história and John changed the story. de alguém que estava 40 Of anos numa someone that was for condição. 40 years with this Então Deus pode condition. mudar a tua história So God can instantaneamente, sim ou change your não? story instantaneously. He can. Sim ou não? Yes or no? Sim. Yes. Pode mudar a tua história, a minha He can história, change your story, my story, instantaneamente. instantaneously. Então, agora preste atenção que não foi But pay attention só a palavra de Pedro não conseguiu levantar o that cara. only the word of Peter wasn't able to get that man Porque up. se você ler o texto anterior, diz assim: olhe para nós. Because if you read the previous text, it says, "Look at us," Pedro diz: levanta aí, and Peter says, "Get up and anda. Walk. Ou, ande. or walk." O homem levantou, Did the man get up? ele andou. Did he O walk? que que precisou ser What did feito? he have to do? O que que precisou ser feito? What did he need to do? Tem momentos que só a There sua are palavra não moments vai resolver. that your words only will not solve it. Tem momentos que só a autoridade que está sobre There a are tua moments vida that não just vai the authority resolver. that's over your life won't solve Tem momentos it. que você vai dizer: There are moments you're gonna levanta say, e ande. "Get up and Mas walk," você tem que estender a mão but you need to extend your hand e colocar a pessoa de pé. and place that person standing. Porque tem muita gente que até tem a palavra, Because there are many people who even have the word, mas fala e vira as costas e vai but they embora. just say this, turn their back and leave. Mas tem momento que é necessário você But there pegar are a moments that pessoa you need pela to mão. take that person by the Em nome hand. de Jesus, In Jesus' name, levanta. get up. Você pode levantar alguém do seu lado? Nós you vamos ficar de pé. Isso, raise faça isso com someone up alguém, next pega to na mão you? dela e levanta. Take their hand and get them up. Esse que eu caio aí, né? Meu Deus. Isso, pega na mão de alguém aí, Take someone's levanta. hand and get them up. Levanta. Get them up. Aleluia. Hallelujah. Oh, meu Deus. Quase My que eu God. caio aqui, tá bom? Meu Deus. My God. Existem momentos, irmãos, que a There are sua moments, palavra brothers, talvez não vai resolver, That your Pira. words might not solve Aí você vai it. ter que ir lá na casa And da then you're gonna have pessoa. to go to the Você vai ter que person's pegar ela house. pela You're gonna mão. have to take them Você by vai the ter que dizer: hand. You're gonna have to levanta! say, get up. Olha para o alto. Look up. Deus essa manhã está levantando God this pessoas morning aqui. is raising people up here. Sabe qual foi a primeira coisa que esse homem Do fez you know depois what que was ele the foi first thing curado? that this man did once he was healed? Ele não foi lá falar para os caras que ganhavam dinheiro. He didn't go to tell the people who Os were que making viviam às a custas profit. dele. Não voltou para a He família. didn't go back to the Não family voltou para os amigos. or to the friends. Qual foi a primeira coisa What que was esse the homem first thing that this fez? man did? A Bíblia diz que ele ficou de The pé Bible says that he stood up e ele foi para and he onde? went where? Para o templo. To the temple. Sabe por quê que esse homem não foi Do you know why this man falar para os amigos? didn't go tell his friends? Sabe por quê que esse homem não Do foi you know why this questionar man didn't go question ou reclamar da situação que ele or via? complain about the situation Mas he o was texto diz que ele living? entrou no templo, But the text says that he entered the Andando. temple, walking, saltando jumping, e and glorificando a Deus. glorifying God. Ele não cantou: quem me viu aqui na porta e não me He ajudou, didn't sing, you know, those who saw me at the door and didn't quando help me me vê lá no out. templo vai se arrepender. And when they see me in the temple, they're Não going to cantou, repent. irmãos. He didn't sing that. Quem me viu aqui na porta e não me ajudou, Those who saw me at the door and didn't help quando me me, vê lá no templo vai se and when they arrepender. see me in the temple, they're going to O que regret. tem de crente vingativo, o We sangue have de so Jesus many tem poder. Christians who just like to take vengeance. Deus. 40 anos, irmão. 40 years, brothers. Ah. Ele não voltou para quem estava tendo lucro He com didn't go ele. back to people who were making a profit with him. Não, o que ele fez? No, what did he do? Ele entrou He entered no templo.
in the temple, andando, walking, saltando e louvando a Deus. jumping and praising God. Sabe por quê? Do you know why? Por que que o primeiro lugar que esse homem Why foi is it that the first place ao that this man templo? went was a temple? Porque quem é levantado por Deus Because those who are raised by God sempre vai dar glórias will a always Deus. give glory to God. A glória não é do homem que te The glory is levanta. not of the man who A glória é raises de you Deus up. que The te glory levanta. is of God who raised Amen? you up. Amen? Então ele vai ao templo porque So he goes to the temple because para dar glória a Deus. he wanted to give Porque glory quando to Deus God. te levanta, Because when God raises preste you atenção. up, pay attention. Quando Deus when te God levanta, raises you up, é você it's you quem decide who decides aonde quer ir. where you want to go. Esse homem era levado This man was carried por causa da condição. because of the condition. Mas quando ele é curado, But when he is healed, não, vocês não vão me oh, levar you're not mais. going to take me anymore. Não. No. Não, vocês não têm You poder mais sobre a no minha longer vida. have power over my Agora life. eu posso ir aonde eu Now I quero can ir. go wherever I want Eu estou to. o quê? I am Curado. healed. Então ele pode decidir aonde quer So he's ir. able to decide where he wants Deus to go. nessa manhã God this morning, está dizendo para pessoas he's telling aqui, people here, está te dando a oportunidade he's giving you the de opportunity decidir to decide aonde você quer ir. where you want to go. Deus nessa manhã está dizendo, você pode God this decidir morning is saying you can decide aonde você quer ir. where you want to go. Deus está levantando uma geração God nesse is tempo raising up a generation in this que vai time honrar o nome dele, who will honor his que name, vai se levantar. who will get up. E se você nessa manhã entendeu And essa if you this palavra, morning understood this word, enquanto nós adoramos, while we worship, eu quero que você saia do seu lugar I want you rapidamente. to Nós leave vamos your terminar seat essa quickly, and reunião. we're going to finish this meeting Enquanto nós adoramos ao Senhor while aqui we nesse worship the lugar. Lord in this place. Aleluia, Jesus. Hallelujah, Jesus.